Bom dia, turma, tudo bom? A gente está retornando aí depois de 7 meses sem postar vídeo no canal, mas o objetivo ele era simples, né? É importante que vocês visualizem os vídeos que já tem, os vídeos antigos, porque implantação de PCM é um passo a passo, então você tem que entender de hierarquização, tem que entender de criticidade, tem que entender de ficha técnica de equipamento, para poder você estar evoluindo no seu processo de manutenção, porque agora em diante a gente vai falar de como que a gente estrutura os nossos planos de manutenção e como que a gente organiza ele, como que a gente executa no dia a dia, quais as boas práticas, né? E tudo inicia pelo objetivo desse vídeo, que é a estratégia de manutenção. Então, a estratégia de manutenção é a forma como a gente escolhe atender os nossos clientes industriais, uma forma estruturada, uma equação matemática, por exemplo, ou um algoritmo. Você entende da melhor forma, mas na prática ele funciona assim. Quando você tem uma estratégia de manutenção, normalmente ela tem uma tabelinha, uma em forma de tabela, tá? Onde você tem critérios que vai dizer o seguinte: aquele determinado motor ele tem que receber esse modelo de manutenção, ou preditiva, lubrificação, e por aí vai. E esse determinado modelo de equipamento tem que receber esse tipo de manutenção, como, por exemplo, inspeção visual, corretiva, né? A gente vai ver que alguns equipamentos podem receber manutenção corretiva como estratégia de manutenção, tá? Mas isso é necessário para você distribuir o teu recurso, tanto financeiro, como seu custo de orçamento, seu orçamento, como sua equipe de manutenção, né? Então, uma estratégia de manutenção muito conhecida no mercado e que eu gosto bastante, apesar dela ter alguns problemas, né, que a gente vai ver aqui, é a questão da criticidade versus o FIMEA, que nem que você está vendo aí na tela. Você tem de um lado a criticidade e em cima você tem um RPN. O RPN, a tradução dele ao pé da letra não é essa, mas ele funciona como uma espécie de chance de ocorrer uma determinada falha naquele equipamento e o impacto dela. Ele é uma mistura, é como se fosse uma matriz Gucci, né? Que a gente explica lá no vídeo de FIMEA com calma. Então, se você quer entender o conceito bruto mesmo de RPN, vai lá no vídeo do FIMEA que vai estar bem claro lá para você. Mas de uma forma bem intuitiva, em um lado você tem a criticidade e em cima você tem meio que uma chance e um impacto de essa falha ocorrer. Então, quanto menor o RPN, menor esse impacto, essa chance. Então, essa estratégia é legal porque ela leva o conceito de criticidade, mas ela coloca também um conceito de chance. E isso é importante para poder dar um filtro a mais na criticidade, porque se tem equipamentos, e é muito comum isso no dia a dia, que você precisa ter uma estratégia robusta nele, porque ele é de criticidade A, porém as falhas nele se disseminam de uma forma, além de simples, se disseminam de uma forma muito esporádica. E aí é interessante você ter uma estratégia de manutenção mais barata para ele. Então, se você olhar aí, ó, mesmo equipamento sendo criticidade A, um determinado ponto do FIMEA, ou seja, aqueles que têm um RPM menor que 150, você pode deixar até a máquina falhar. A estratégia acaba sendo manutenção corretiva, né? Por quê? Porque não compensa você estar gastando orçamento para prevenir essa falha, se o RPN, a chance dela ocorrer é tão pequena e o impacto também é pequeno, tá? Outras estratégias, por que eu falei que ela tem um problema? Porque algumas plantas elas têm dificuldade em fazer o FIMEA. O FIMEA é demorado, né? Você demora tempo para fazer o FIMEA. Então, o que eu recomendo? Pega uma coluna com a criticidade ABC e substitui o RPN por exemplo, chance, e use a experiência da sua equipe industrial para dimensionar isso. Né? Quando você for lá na sua criticidade, pega seus equipamentos, você pega lá, esse motor aqui, criticidade dele é A. Aí lá no meio da discussão, por exemplo, pode ser até da sua criticidade mesmo, você pega e fala, chama os mecânicos experientes, cara, qual é a chance dessa falha aqui específica que ocorrer? Esse motor aqui, ele falha com quanto tempo? Aí o seu mecânico vai dizer, cara, falha a cada 2 anos, 3 anos. Aí você pode colocar, por exemplo, uma coluna com a chance por ano. Demora mais de 2 anos sem falhar, mais de 1 ano sem falhar, mais de 3 anos sem falhar. Você pode colocar esse critério aqui, para gerar um filtro a mais na tua criticidade e tu distribuir melhor o teu orçamento. Tem plantas que já colocam a criticidade por equipamento. Então, por exemplo, indústria de bebida, enchedora, inspetores, eu quero a estratégia mais robusta que possível. E as demais máquinas não. Ou seja, você monta a sua estratégia de manutenção, tá? Mas uma coisa eu digo para você, você precisa fazer a estratégia de manutenção. E de preferência que ela não seja só a criticidade ABC, porque senão você vai ter problema, você vai distribuir errado o seu recurso de manutenção. E a maioria das fábricas não tem orçamento à vontade, então realizem a estratégia de manutenção, tá? Os próximos vídeos a gente vai falar da construção dos planos baseados na estratégia. Então vai ser muito produtivo para a gente. Eu espero que seja bem agregador nesse retorno dos vídeos aqui no nosso canal, tá? Obrigado a todos pelo convite.